Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Sou o pastor Iago Martins, você está no que era os escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Tá toda uma bagunça aqui, tem cachorro latindo no vizinho, eu tô no espaço externo, então não tenho como impedir os barulhos de latidos. Talvez acho que deve estar pegando aí no microfone. Eu tô aqui no que eram os escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, que agora é uma casa que a gente tá devolvendo pro dono. Vocês sabem que eu estou indo pros Estados Unidos. Esse vídeo tá saindo na quarta-feira. Em breve, nessa semana, estarei dentro de um avião com a minha família indo para os Estados Unidos para passar um período lá, de alguns meses, por um projeto pessoal de treinamento e aperfeiçoamento. Eu vou contar melhor quando estiver lá. O plano é ir, ficar uns meses e voltar para a vida comum. E por isso eu tô entregando aqui esse escritório. Não faz sentido ficar mantendo o escritório enquanto tô fora e tudo mais. Assim, vocês estão vendo aí que a coisa tá de mudança. Eu ia gravar esse vídeo lá em casa, mas gravar vídeo em casa com criança e tudo mais é uma trabalheira. Então, vim gravar o vídeo aqui. Hoje é Pergunte ao Pastor, respondendo as perguntas de vocês aqui no YouTube. Então deixe suas perguntas, deixe suas questões, que a gente quer poder responder todas elas, tá bom? Então coloque aqui, mande sua pergunta e pra gente é um prazer respondê-las. Lembrando que, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão de se inscrever pra gente chegar aí, né? Estamos chegando a 850 mil inscritos. Vem participar com a gente dessa maravilhosa aventura de distribuir boa teologia aqui pela internet. Na crucificação, quando Jesus cita o Salmo 22, ele está simplesmente usando um trecho de Davi para expressar o que ele estava sentindo? Ou Davi já estava profetizando sobre Jesus? Como saber? Olha, o Salmo 22 é um salmo messiânico, como nós costumamos chamar. Ele pode ser aplicado à realidade de Davi, mas aponta também para Cristo. O seu significado não muda, mas o seu referente é Davi, quando ele foi escrito, mas também Cristo, quando ele cita na cruz. Não há nenhum problema teológico nisso. O quanto Davi sabia que esse salmo seria aplicado a Jesus é o motivo de debate teológico. Nós não temos como saber quanto Davi sabia, não sabemos se ele sabia que ia ser aplicado totalmente a Jesus, mas esse salmo, em última instância, é um salmo de triunfo, que expressa coisas que se cumpririam de forma muito específica e literal em Jesus, mostra um sentido profético muito claro naquele texto. Esse salmo era um salmo de triunfo, mas Jesus cita ele no momento de sofrimento, a parte sobre o sofrimento ali do salmo, justamente porque ele está passando por um momento como aquele, um momento de abandono. Os discípulos o abandonam, Pedro o abandona, ele é condenado pelo próprio povo, provocado pelos soldados, provocado pelos judeus, até os ladrões que estavam ali do seu lado insultam ele. Mateus vai mostrando justamente a progressão do abandono que Jesus sofreu para enfim ser abandonado pelo Deus Pai. O triunfo viria com a ressurreição, mas naquele momento a ênfase recai justamente sobre a questão do abandono. Jesus cita o Salmo 22 justamente para mostrar qual era a sua realidade naquele momento, mas também para mostrar qual seria o seu triunfo posterior aquele momento. Davi sabia que Jesus ia citar esse salmo? Acho improvável. Davi sabia que estava escrevendo sobre uma coisa muito maior do que ele? Eu acho que sim. Jesus, confrontado pelos fariseus, por exemplo, cita um salmo de Davi, um salmo que diz: o Senhor diz ao meu Senhor, né, sente-se à minha direita, porém os inimigos como estrado dos seus pés. Jesus pergunta, quando ele fala do Senhor dele, ele está falando dele ou de alguém maior do que ele? Né? Ou seja, Davi sabia que estava falando de uma coisa maior do que ele próprio. Os salmos tinham um sentido profético que muitas vezes foi perdido pelo leitor judeu que não queria acreditar em Jesus como Senhor e Salvador. Próxima. Em uma perspectiva calvinista, levando em consideração a noção de predestinação, como explicar Jeremias 7:31? Há uma contradição entre a vontade revelada e a vontade decretada? Pergunta interessante, tá? O versículo que você está citando diz o seguinte, ó: edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Agora, vê o que diz o versículo anterior, versículo 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Pessoal, as palavras nunca ordenei, nunca passou pela minha cabeça, não se refere a algo que Deus não sabia que aconteceria, mas serve como uma forma de mostrar a indignação de Deus contra o povo de Deus que peca contra ele, ao ponto de colocarem ídolos no templo de Deus. Ao dizer nunca ordenei, isso não diz respeito aos seus decretos, mas à sua lei. Ou seja, Deus nunca ordenou na sua lei que ídolos fossem postos no seu templo. Ao dizer nem passou pela minha mente, não quer dizer que Deus não anteviu isso, mas que isso foi uma desobediência clara à sua vontade. É um recurso retórico muito possível que você não pode dizer, Deus não sabia. Não, ele está falando da sua lei revelada, não da sua lei de decreto. Essa é uma divisão muito importante na teologia, tá? Deus tem uma vontade revelada, que é a sua lei, e Deus tem uma vontade que é o decreto histórico que ele estabelece para a existência. Você não pode falar de um achando que tá falando do outro. Deus revela a sua vontade na sua lei, mas o Deus que revela a sua vontade na sua lei é o Deus que guia a história de acordo com o seu bem-querer. Reparei na Chapeuzinho desde o início e pensei, deve ser da filha dele. Não, é isso mesmo. Tinha um Chapeuzinho vermelho no vídeo retrasado, não é? Era festinha de aniversário da minha filha. A gente comprou um negocinho de Chapeuzinho vermelho, achou mais barato do que ficar alugando. Você compra um negócio, é o preço de alugar 2 vezes. A gente comprou um bichinho lá no Mercado Livre pro aniversário da Catarina de Chapeuzinho vermelho. Dá uma fofura de Chapeuzinha vermelha no aniversáriozinho dela. Pergunta do ponto pombo. Iago, vi você falando da
Insider, vejo propagandas como algo fácil e prático. Só que vi um vídeo de um cara falando da manutenção que tem que ter com essas camisetas. Não lavar na máquina, lavar separado, encher do varal, tal. Pode comentar sobre os cuidados com a Insider. Cara, eu vou dizer o seguinte, eu nunca tive cuidado com minhas roupas da Insider, tá? A Insider manda pra gente um QR Code, né? Pra você ir lá na parte de como cuidar bem da roupa. Tem no site da Insider várias dicas de como cuidar bem da sua Insider. Eu nunca segui nenhuma. Não, é bom ou não lavar? Lavo do jeito que eu quero, estendo no varal do jeito que eu quero, eu não tô nem aí, e as roupas são todas, ó, estão perfeitas aí daqui. Eu, assim, tem que ter cuidado com a sua Insider, obviamente, tenha cuidado com a sua camiseta, mas eu não tenho cuidado com minhas camisetas há mais de um ano, e elas estão ótimas, aí é por sua conta e risco, tá? Tenha cuidado com suas camisetas, não seja desmiolado que nem eu não. Mas isso justamente pra poder deixar claro que a Insider, patrocinadora desse canal, tem camisetas de durabilidade excelente, cuide bem da sua camiseta, siga aquilo que a Insider disse que tem que fazer pra poder cuidar e preservar bem, mas são camisetas altamente resistentes, que tem resistido até aos meus maus cuidados, que por causa do seu tecido, recebe a tintura, o pigmento da cor de forma muito mais duradoura. As minhas camisas nunca desbotaram, nunca ficaram todas esgarçadas, esse negócio. Cara, roupa com durabilidade, com tecnologia do futuro. Eu estou indo para os Estados Unidos e vou levar minha mala cheia de Insider, porque é o tipo de roupa fácil, versátil, posso usar em vários contextos. Eu tenho que viajar. Tem que levar uma roupa de academia, uma roupa mais social, uma roupa para um evento mais formal, para um evento informal. Insider dá conta de todos os cenários da sua vida. Seja um ambiente mais formal, seja um culto, seja ir para academia, seja ir para um lugar um pouco mais quente. Insider tem tudo para você. Então não deixe de aproveitar a camiseta do futuro, que evapora mais rápido o suor do seu corpo. Tá bem quente aqui, eu tô suando e a roupa não tá toda preguenta. Um tecido que evita a proliferação das bactérias do odor, deixando sua camisa com um cheirinho decente por muito mais tempo. Corre, aproveita a Insider, patrocinadora aqui do Dois Dedos de Teologia. O link vai estar aí na descrição. Eu tive até que parar o carro pra vir avisar pra você que o nosso cupom mudou. Nosso cupom da Insider agora é diferente. Agora não é mais Teologia 12, agora é só Teologia. Por quê? Porque se for a sua primeira compra na Insider, você não ganha 12% de desconto, você ganha 18% de desconto na sua primeira compra. Se não for sua primeira compra, se você já é cliente, você ainda tem os seus 12% garantidos com o cupom TEOLOGIA. Essa é então a sua oportunidade de conhecer a Insider com um desconto inigualável. Vai no link da descrição, cupom TEOLOGIA e aproveita. Vamos voltar pro nosso vídeo. Pergunta aqui do Wellington. Deus usou Israel para que outros povos tivessem conhecimento dele? Sabendo disso, em que ponto da história humana as pessoas perderam o conhecimento sobre Deus? Pergunta interessante, viu, Wellington? Pergunta interessante, Wellington. A humanidade perde o conhecimento de Deus quando tomaram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que, por sermos limitados como humanos, não é possível ter um conhecimento exaustivo de Deus. A gente tem que levar em consideração que conhecer a Deus tem aspectos de relacionamento com ele também. A palavra yadá, usada para conhecimento de Deus no hebraico, também é usada para descrever o conhecimento íntimo de um casal. Por isso, o que nós aprendemos biblicamente é que no Éden, Adão e Eva tinham esse tipo de relacionamento íntimo, real, espiritual com Deus, e que conforme eles fossem progredindo nesse relacionamento, eles iam ter mais conhecimento de Deus. Se nós, seres pós-queda, passamos a ter mais conhecimento de Deus, ao nos relacionarmos com ele através de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, Adão e Eva, antes da queda, teriam isso pelo próprio estado de impecabilidade que eles se encontravam. Infelizmente, é a queda que traz essa quebra do relacionamento com Deus, e consequentemente, o conhecimento dele é perdido. A boa notícia é que a promessa da nova aliança é que Deus imprimiria suas leis também no coração do seu povo. Ele seria nosso Deus, nós seríamos o seu povo. Ninguém seria a fonte de contato com Deus ao irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos conheceriam o Senhor dentro dessa aliança, do menor até o maior dele. Então Deus perdoaria as iniquidades, Deus perdoaria os nossos pecados e nunca mais lembraria dos nossos pecados. Jeremias 31. Nós estamos sobre a nova aliança, já caminhamos para esse conhecimento, porque é o Espírito Santo que nos ensina sobre Deus, e quando nós estivermos juntos a Ele, nós teremos um conhecimento não exaustivo, mas amplo, suficiente, cada vez maior de sua glória. Nós, seres limitados, não teremos mais impeditivos de pecado para poder conhecê-lo, tal qual ele se revela e se revelará por toda a eternidade. Pastor Iago, sou simpatizante da interpretação calvinista, no entanto fico com dúvidas só em uma parte. Em Romanos 3:23, todos são todos em quantidade, mas nos textos que falam que Jesus morreu por todos, é dito que são todos em distinção, e não todos em quantidade. Vamos lá pra gente não se confundir, tá? Quando a gente usa a palavra todos, a gente pode estar se referindo a todos sem distinção ou a todos sem exceção. Se eu peguei todas as maçãs, indistintamente, complicado. Tô me referindo às maçãs. Peguei todas. Mas eu digo, rapaz, fui no mercado e peguei todas as frutas. Você vai entender o quê? Que eu peguei todas as frutas? Não, que eu peguei um pouco de cada fruta, né? Porque aí eu tenho todos sendo usados sem distinção e não sem exceção. Quando a gente lê a Escritura, a gente tem que chegar na mesma conclusão. Pense, por exemplo, em Joel 2. Joel 2 diz que o Espírito de Deus seria lançado sobre toda a carne, todo ser humano. É isso que aconteceu em Joel 2? Todos os seres humanos receberam o Espírito Santo?
Não. Gentios receberam o Espírito Santo, não mais apenas judeus. Então toda a carne em Joel 2 e em Atos 2 se refere a toda a carne, todo ser humano, sem distinção. Não apenas judeus recebem, mas agora judeus e gentios indistintamente. Quando a gente lê a Escritura e vê a palavra todos, é todos o quê? Todos sem distinção ou todos sem exceção? E aí que a gente vai para a pergunta aqui do Pablo. Por que é todos sem distinção em Romanos 3? Por que a gente fala de todos sem distinção em Romanos 3 e não por todos sem exceção? Por causa de dois motivos. Em primeiro lugar, nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é efetivo para aqueles por quem ele morreu. Ou seja, ele não somente garante uma possibilidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas efetivamente garante a salvação. Paulo escreve aos Efésios que pelo sangue de Cristo temos a redenção. Assim, a interpretação da abrangência de todos depende do contexto em que isso está escrito. E é esse o nosso segundo ponto. O contexto nos mostra a abrangência de todos. Em Romanos 3:23, não há restrições nenhuma. Portanto, todos se refere a cada indivíduo. O debate em Romanos 3 é deixar claro que judeus e gentios caíram em pecado. De que o pecado não afetou apenas os judeus ou apenas os gentios, mas que toda a humanidade, sem distinção, caiu nesse pecado. É um texto para dizer que todos pecamos. É um texto para dizer que não só judeus pecaram, não só gentios pecaram, não só gregos pecaram. Então, todo o argumento de Romanos não é sobre quantidade. O argumento de Romanos é sobre tipos, sobre etnia. Então, o argumento que Paulo está estabelecendo é um argumento étnico, racial, que se aplica justamente ao contexto de quais são os povos que caíram em pecado. Então, todo o argumento de Paulo está muito próximo da ideia de distinção, não de quantidade. Não é todos os indivíduos. Por mais que todos os indivíduos tenham caído em pecado, sim. A humanidade caiu em pecado. Mas esse não é o fluxo do argumento paulino. Paulo está tentando estabelecer que todos, sem exceção, caíram em pecado. Por isso que a gente lê esses textos justamente nesse sentido. Pergunta de P. Breno. Se Deus limitou os anos da vida do homem a 120 anos, por que após essa determinação ainda existem casos de homens que morreram em idade muito superior à estabelecida? Porque isso foi um estabelecimento para aquela época, tá? E vivermos menos mostra que o salário do pecado é a morte. Agora, se minha memória não me falha, ele não tá dizendo que os homens viveriam 120 anos, mas que seria dali a 120 anos que aconteceria o dilúvio. Ou eu tô ficando maluco? Eu tenho que conferir agora aqui. Eu vou dar uma googlada aqui, hein, pra eu lembrar do versículo. Tá aqui, ó. O versículo é Gênesis 6:3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, a leitura mais comum desse texto não é que os homens teriam seu limite de vida estabelecido em 120 anos, não. Até porque há registros no Gênesis de pessoas que viveram mais do que isso. Mas é que dali a 120 anos viria o dilúvio, tá? Os versículos seguintes mostram justamente Deus falando sobre a vinda do dilúvio. A ideia é que Deus esperaria 120 anos até vir a destruição. Não que esse era o limite da sua vida. Deus estava fornecendo o prazo da vinda do seu juízo. Você lembra 1 Pedro 3:20, quando fala que Deus estava tendo longanimidade, esperando com longanimidade para derramar a sua ira. Isso mostra o tempo que demorou para que a ira de Deus caísse sobre aquelas pessoas. Então não é um limite da idade que o pessoal teria, não. Pastor, com relação à vida eterna, por que Jesus responde ao jovem rico citando a lei e os mandamentos, e não disse que ele, na verdade, é a salvação? Fiquei em dúvida, pois vi a pessoa dizer que nós seguimos, na verdade, o que Paulo diz, sobre crer no coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor e o Salvador, e não o que o próprio Jesus diz sobre a lei e os mandamentos. Porque esse aqui é um caso específico pro jovem rico, tá? Tem duas coisas aqui, tá? Primeiro que no período que Jesus vivia, ainda era a antiga aliança. Jesus ordena coisas da antiga aliança às pessoas que interagem com ele. E ao sacerdote, fazer sacrifícios e tudo mais. Então Jesus, em seu ministério terreno, ainda está debaixo da antiga aliança. As pessoas estão debaixo da antiga aliança. A nova aliança dá com sua morte e ressurreição, para começar. Em segundo lugar, a gente tem algo ali específico para o jovem rico, tá? Aquilo que Jesus fala para uma pessoa, não necessariamente ele falou para todas. Jesus diz que ele é a salvação quando diz para o jovem rico que ele deveria vender tudo e segui-lo. Certo? E vem me seguir, então, porque eu sou aquele único que é bom. Para esse jovem, bastava seguir os mandamentos, mas ele não estava disposto a abandonar aquilo que seu coração realmente amava, que eram as suas posses. Jesus trata da salvação assim para mostrar ao jovem que ele não podia fazer nada para herdar a vida eterna conforme ele queria. Porque para herdar a vida eterna, nós não podemos fazer efetivamente nada. Não é simplesmente uma questão do que fazer, mas crer e amar a Cristo acima de tudo. E era dessa forma que ele faria isso, era vendendo tudo e seguindo Jesus, mas ele não quis vender tudo, não quis seguir Jesus, não quis procurar o Senhor, por isso não foi alguém descrito entre os salvos ali. Percebi que muitas pessoas têm a ideia de que antes da queda não existia dor do parto, e foi só após a queda que surgiu. Porém, ao ler a Bíblia, percebi que farei mais intensas as dores de sua gravidez. No original também dá a entender que já existia dor do parto antes da queda, porém mais fracas. Bom, no original, de fato, tem uma ênfase na multiplicação das dores aqui, tá? Se a gente for traduzir, ficaria algo como multiplicando, multiplicarei as dores. Essa estrutura é a mesma que Deus usa para dizer morrendo, morrereis. Ao falar
de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa repetição aqui no hebraico transmite uma ideia de ênfase naquilo que o verbo expressa. De fato, o verbo transmite a ideia de aumentar algo que já existe e não de criar uma coisa nova. Outras ocorrências do mesmo jeito de escrever aparecem no Novo Testamento para estabelecer um aumento, uma completude de alguma coisa. Então dá a entender que as dores foram aumentadas, não é? Provavelmente haveria alguma dor relacionada ao parto antes da queda, mas agora essa dor, né, se torna uma coisa ainda pior. Mas isso não é gramática hebraica que vai dizer, tá? Nem sempre a gente vai chegar a conclusões teológicas a partir da gramática do texto, mas é a partir de entender o sentido lógico para o qual a gramática aponta. Não é a gramática que vai resolver todos os nossos problemas, não. Não querendo questionar Deus e quem sou eu para julgar as decisões do mesmo, mas a respeito do bode que ia ser abandonado no deserto, não seria muita crueldade para com o animal? Gente, mas isso era feito para que o povo da antiga aliança pensasse sobre a gravidade do seu pecado. Animais inocentes eram mortos ou abandonados por causa do pecado. A gente às vezes tem dó de animal, dó do bode, mas, gente, Deus colocou os animais para que a gente trabalhe e coma e use-os para os nossos, né, fins específicos. A gente não é cruel com os animais, mas a gente também não fica vivendo a vida desse jeito, não. Tá preocupado esse nível com o animal, não, tá? Isso aí é uma forma muito moderna, muito contemporânea de pensar. Imagina só a gravidade do pecado, então, se o sangue de bodes era inútil para poder realmente limpar o pecado. Se o que limpa o pecado de forma última é a morte de Cristo Jesus, né? Deus matou o seu filho, né? A gente tá preocupado com o bode que era morto antes. Isso era uma crueldade, digamos assim, muito pequena comparado com a crueldade que Deus mesmo sofreria de suas próprias mãos por causa do nosso pecado. Pastor, a Bíblia fala sobre cremação. É errado o cristão optar por essa forma, tendo em vista que nossos corpos serão transformados? A Bíblia não fala nada sobre o destino que se deve dar ao corpo do morto. Na verdade, ela fala que porque você é pó, ao pó voltará. Os corpos de Noé, Abraão, Isaac, assim como os corpos de todos aqueles do Antigo Testamento, já não existem mais. Mesmo assim, eles receberão corpos glorificados na ressurreição. E a gente pode pensar nos vários cristãos que foram mortos queimados, né? Ou que foram bombardeados, ou coisas semelhantes, né? Eles também receberão corpos glorificados mesmo com seus corpos queimados. Algumas famílias podem optar pela cremação de um ente querido, porque, por exemplo, ele pode ter morrido num acidente, alguma coisa que, sabe, o caixão não ficou legal, então só decidiu fazer isso. Essa família não está em pecado por optar pela cremação do corpo, por mais que algumas tradições evangélicas tentem dizer que a cremação é um desrespeito ao corpo, veio em um contexto hindu ou o que é que seja. Cara, isso é bobagem. Nós valorizamos o corpo, mas o corpo vai virar pó de todo jeito, seja queimado, seja no estado de putrefação que vai se dar de forma totalmente natural ali dentro do caixão. Então, não tem absolutamente nada que impeça esse tipo de coisa. A conclusão apostólica de Atos 15 seria a aplicação da doutrina judaica das 7 leis de Noé, a qual, para que o gentil seja salvo, não precisa se converter ao judaísmo nem seguir toda a lei judaica, seguindo apenas 7 regras. Olha, esse ensino das 7 leis de Noé não é enfatizado no cristianismo em momento nenhum, tá? Deus fez uma aliança com Noé, firmando essa aliança nos céus através do arco-íris, mas não há no cristianismo em nenhum lugar o ensino dessas 7 leis. É a lei mosaica que nós vemos como a forma como os israelitas deveriam viver a aliança abraâmica. Esse ensino das 7 leis de Noé advém da Cabala. Em resumo, a Cabala é o lado místico e esotérico do judaísmo, se você não sabe. O conhecimento da Cabala, diferente do judaísmo, foi passado por poucos rabinos. Segundo a Cabala, essas 7 leis de Noé são reconhecer que existe apenas um Deus, respeitar o Criador, respeitar a vida humana, respeitar a instituição do casamento, respeitar a propriedade alheia, respeitar todas as criaturas e estabelecer tribunais de justiça. A Cabala entende que essas 7 leis são uma herança para a humanidade e para cada um desenvolver de forma particular sua vida espiritual, moral e vida prática. Mas você não encontra esse tipo de recurso sendo usado em lugar nenhum, certo? Nem mesmo em Atos 15, tá? Atos 15 não fala disso, não. A lei mosaica já dizia como o gentil devia se comportar diante dela própria. Todos os profetas do Antigo Testamento chamavam o povo de Deus ao arrependimento e à obediência à lei, e nunca mencionando a obediência a essas 7 leis da Cabala, o que é que seja, tá? Assim, tanto os judeus quanto os gentios convertidos deveriam obedecer à lei mosaica. Em Atos 15, nós já estamos sob a nova aliança, que substituiu a antiga aliança. E por isso, todo aquele povo judeu e gentil que vivia sob a luz da antiga aliança deveriam entender que estavam agora sob a verdadeira luz da nova aliança. Como em Atos 15 a igreja ainda estava no seu início, o Concílio de Jerusalém tentou apaziguar a questão dos gentios que agora fazem parte do povo sem precisarem seguir a lei judaica, agora seguindo a lei de Cristo. Portanto, não é aqui um direcionamento para seguir, sei lá, 7 leis de Noé, o que é que seja, mas é um direcionamento para encontrar paz entre judeus e gentios, tá bom? Pergunta do Davidson. O que você acha da visão do John Goldgay no comentário Pentateuco para Todos, de que Deus é pego de surpresa em algumas ocasiões? Olha, eu confesso que eu não lembro onde o Goldgay disse isso especificamente, tá? Não sei se ele disse realmente isso. Mas sobre Deus ser pego de surpresa, não é, tá? Isso não existe em lugar nenhum.
tá bom? Minha opinião é a mesma de Isaías. Isaías disse que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isso é Isaías 46:10. Se Deus anuncia desde o princípio o que há de acontecer e desde a antiguidade revela as coisas que ainda se sucederam, então como ele pode ser pego de surpresa? A Bíblia é clara contra essa ideia de Deus ser pego de surpresa, de Deus não saber das coisas. A gente tem que entender que Deus se revela de uma forma acessível ao nosso entendimento humano. Então ele usa uma linguagem relacional, que muitas vezes faz parecer que Deus mudou de ideia, foi fazer uma coisa e fez outra, como no caso de Moisés. Mas Deus sabia e conhecia todo o processo do que iria se manifestar com ele dali à frente. Ele não foi pego de surpresa, ele simplesmente se relaciona com o seu povo. O texto de Isaías 46 deixa isso muito claro. Muito bem, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.